Quero compartilhar duas histórias com vocês de duas famílias que viveram há mais ou menos 200 anos. E estudiosos foram em cartórios, né, e eles levantaram o número de descendentes de cada uma dessas famílias, de cada uma dessas pessoas aqui, o que aconteceu com elas. A primeira família de MacDuck. Max Duke, ele viveu há mais ou menos 200 anos atrás, e quando foram levantar sobre os seus descendentes, né, quem eram os seus descendentes, eles tiveram 560 descendentes encontrados da família Dukes. Desses 560 descendentes, 310 morreram pobres ou na miséria. 150 dessas pessoas, desses descendentes dessa família, se tornaram criminosos. Entre esses aqui, 7 deles assassinos, mataram pessoas. 100 foram encontrados bêbados. Sabe quanto que essa família custou, essa geração, em 200 anos, custaram aos cofres públicos do governo americano? Mais de 2 milhões de dólares. Uma família, uma geração, em 200 anos, custou mais de 2 milhões de dólares. Mas olha a história dessa outra família aqui. Em uma outra família, chamada Jonathan Edwards, essa família foram encontradas 1.394 descendentes. Anote esse número. A outra família tinha 560 descendentes. Essa 1.394, quase 3 vezes o número de descendentes encontrados. Desses aqui, olha o que aconteceu. 295 se formaram na faculdade, 13 se tornaram reitores, 65 professores, 3 senadores dos Estados Unidos, 3 governadores, outros enviados como ministros para países estrangeiros, 30 juízes, 100 advogados, um reitor de uma faculdade de direito, 56 médicos, um reitor da faculdade de medicina, 75 oficiais do exército, 100 missionários conhecidos e escritores reconhecidos, 80 encargos públicos, 3 prefeitos de grandes cidades, um controlador geral dos Estados Unidos e um vice-presidente. Sabe qual foi o custo dessa família para os cofres públicos? 0. Agora eu te pergunto, qual a diferença dessa família, do Max Dukes e do Jonathan Edwards? Por que tanta diferença? Talvez você pode falar aí, pode ser a classe cultural, pode ser que eles tiveram mais oportunidades, o outro não teve oportunidade. Mas eu vou revelar para você o segredo aqui. Por que uma família se destacou tanto do que a outra? Uma família era conhecida por ser ateu. Max Dukes, ele era ateu. Ele não concordava com os princípios da palavra. Ele se casou com uma mulher promíscua, uma mulher que não edificou o seu lar, uma mulher que não temia ao Senhor. E por isso a sua geração foi tão prejudicada, porque era um homem que não temia a Deus, não tinha temor, ele não acreditava em Deus. Jonathan Edwards, um cristão temente ao Senhor, se casou com uma mulher cristã, ensinavam os seus filhos os princípios cristãos, e isso foi passado de geração após geração, e em 200 anos ele teve esses 1.394 descendentes. Com qual dessas famílias você quer que a sua família se pareça? Troque o sobrenome da sua família. O meu sobrenome, a minha família é Pieniak. Qual é o sobrenome da sua família? Fale, coloque aí. Daqui 200 anos, como você quer que a sua família seja reconhecida? No Salmo 145 diz no verso 4, uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, e eles anunciarão os teus atos poderosos. Sabe, queridos, o que nós vamos fazer com uma geração? Qual vai ser a próxima geração? Há alguns anos atrás, eu orava e perguntava a Deus qual é o propósito, qual é o chamado que o Senhor tem para a minha vida.
E um dia eu ouvi claramente o Senhor falando para mim: você está aqui para ajudar pessoas a construir um legado de bênção para as próximas gerações. E isso começa dentro da sua casa. Sabe, muitas vezes nós esperamos um ministério grandioso, muitos seguidores, muitos aplausos, muitas pessoas nos reconhecendo para começar algo. Mas Deus quer que nós começamos aqui, dentro de um quadradinho pequenininho, dentro da nossa casa, ensinando o nosso cônjuge, a nossa esposa, os nossos filhos, para que eles venham a temer ao Senhor. Sabe o que a palavra diz em Deuteronômio 29:29? Diz que as coisas que foram reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. As que estão encobertas, nós não precisamos ficar buscando, mas as coisas que são reveladas, elas pertencem a nós e aos nossos filhos. Você compartilha as suas experiências com os seus filhos? Sabe, eu tenho alegria, quase que diariamente eu consigo ter um tempo ali com os meus filhos, discipulá-los, ensiná-los, ter um devocional com eles, e eu compartilho as experiências que eu tive, aquilo que o Espírito Santo vai falando comigo, aquilo que eu vou fazendo durante o dia, aqueles milagres que nós oramos juntos em família, que nós damos a mão e oramos, e quando acontece, as respostas de orações vêm, nós comemoramos juntos. Nós estamos ensinando os nossos filhos não apenas com aquilo que está escrito na palavra de Deus, mas vivendo, praticando a palavra de Deus. O que será da próxima geração se nós nos calarmos, se nós não nos entregarmos completamente a Deus, cair no poder dele, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus e mostrar para os nossos filhos como que isso é poderoso? Nós precisamos falar das nossas experiências. Não é para nós guardar as nossas experiências. Sabe, uma experiência mais dolorosa que nós tivemos na nossa vida foi quando a nossa filha, com 5 anos de idade, ela foi desenganada pela medicina. Nós não imaginávamos, nós não esperávamos receber tantas notícias negativas, tantas coisas que iam destruindo, iam tirando o nosso chão e nós não tínhamos o que fazer. E sabe o que aconteceu depois de um milagre, depois de todas as coisas que Deus fez? Ele mandou nós escrevermos um livro. Sabe, esse livro não é para que nós venhamos, ter autoridade e falar alguma coisa, mas é para que possamos testemunhar. Quando uma pessoa estiver passando por uma dificuldade semelhante a que nós passamos, nós possamos encorajar, dar um livro para ela, para abençoar, para encorajar a vida dela. É isso que nós fazemos com o nosso testemunho, com as nossas experiências, nós compartilhamos com as pessoas para que elas possam ser edificadas, para que elas possam ser consoladas, para que elas possam ser encorajadas a continuar nessa caminhada. É assim que nós vamos concluindo, que nós vamos caminhando e ajudando outras pessoas a concretizar o propósito, o chamado de Deus e a construir um legado de bênção para as próximas gerações. Hoje aqui nós podemos aprender com aquilo que nós vivemos atrás as nossas gerações passadas. Se você não teve uma boa experiência, talvez você fala assim, olha para trás e se identifica com a família do Max Dukes. Essa família que ela não conhecia Deus. Se a sua família, se as gerações passadas não conheciam a Deus, não tinham um relacionamento com Deus, pode começar com você, pode ser na sua vez. Sabe, na sua vez você pode começar a entregar a sua vida ao Senhor, a dedicar na leitura, na oração, no jejum, na busca incessante pelo Senhor, pela presença dEle. É dessa forma que nós podemos ter experiências e compartilhar. Eu vejo o meu sogro ele não teve uma experiência de viver, de nascer num lar cristão, onde o pai dele, a mãe dele conheciam a Deus. Mas depois de 21 anos ele conheceu a Jesus, Jesus fez um milagre, em algumas coisas que ele tinha, algumas particularidades, algumas enfermidades, e Deus foi lá e curou ele, e ele começou a ter experiências, e ele conseguiu compartilhar essas experiências, e
todos os parentes dele, seus irmãos, suas irmãs, hoje tios, tias, sobrinhos. Ele construiu um legado de bênção. Eu sou fruto daquilo que o meu sogro me evangelizou, ele pregou para mim. A minha esposa, filha dele, ela é um testemunho vivo daquilo que ela viveu dentro de casa, dentro do seu lar. Hoje os nossos filhos, que são os seus netos, seguem firmes na palavra de Deus. Ele construiu um legado que já foi passado para a segunda geração, já está sendo passado para a terceira geração. É dessa forma que Deus quer que nós venhamos fazer, que nós não pegamos uma experiência com Deus e guardamos ela como se fosse uma informação. Nós precisamos compartilhar. Olha alguns exemplos na Bíblia, como que o Senhor faz. Conta aos nossos filhos aquilo que o Senhor fez. Nós precisamos contar. Ismael, quando ele está clamando no deserto, vou te dar um pouco de contexto aqui, né? Abraão, ele vai para o deserto, vai para o Egito, traz Agar. Agar era uma escrava e ali, quando ele tinha uma promessa para ter um filho, a Sara, né, oferece a Agar para que ele tivesse um filho. E Abraão, ele falou assim, tudo bem, vou aceitar, né? Vou fazer um sacrifício. E vai lá e tem relação com Agar, tem um filho. Só que a promessa de Deus para Abraão era com Sara. E depois Sara engravida, né? Tem o filho da promessa, que é o Isaac. Só que quando o Isaac nasce e está já um pouco grandinho ali, o Ismael começa a tirar sarro. E ele começa a caçoar ali e falar algumas coisas, e a Sara não gosta. E manda que Abraão mande Agar e Ismael para o deserto, que eles vão embora. E sabe o que eles fazem? Quando acaba a água e o pão que Abraão tinha liberado para eles, a Agar, ela pensa, agora chegou a minha morte, agora não tem mais o que fazer, nós estamos no deserto. Só que o menino, eu acredito, que ele estava aos pés de Abraão sempre aprendendo. E Abraão estava falando, Ismael, esse é o Deus do seu pai. O Deus de Abraão está aqui, ó. Quando você precisar, clama a ele. Ele é um Deus presente, ele é um Deus vivo, ele vai te responder. E Ismael, quando precisou, ele não se esqueceu. Ele clamou a Deus. E o anjo veio e falou com Agar, Agar, por que você está chorando? Por que você está preocupada, achando que o menino vai morrer, achando que você vai morrer? Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu a oração de Ismael. Deus ouviu porque ele aprendeu com o seu pai. E se Abraão não tivesse ensinado Ismael, talvez ele tinha morrido no deserto. E se nós não ensinarmos os nossos filhos, e se nós não colocarmos em prática a palavra do Senhor, o que será feito? Sabe, Abraão, ele não ensinou só a Ismael, ele ensinou a Isaac. Abraão, ele cometeu um erro indo para o Egito, pegando Agar, trazendo, né, quase perdeu a sua esposa. Foi uma história bem difícil ali, uma situação muito complicada. Mas Isaac, ele não comete o mesmo erro de Abraão. Isaac, quando ele está pronto para ir para o Egito, ele ouve a Deus. E Deus fala, não vá para o Egito. E ele não vai, e ele cava os poços ali naquela terra. E naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais aquilo que ele plantou. Sabe, quando Isaac, ele casa com Rebeca, a Rebeca é estéril, a sua mãe também era estéril. Quando a sua mãe recebe a promessa do anjo que ela iria engravidar, ela ri. Mas Rebeca agora, estéril, Isaac ora por ela e ele ora durante anos para que ela venha a ter filhos. E ela veio e teve filho, teve gêmeos, teve Esaú, teve Jacó. E aqui nós conhecemos um Deus geracional, um Deus de geração que vai passando, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Sabe qual é o Deus que você está servindo? Qual é o Deus que você está ensinando os seus filhos a servir? Existe um Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É um Deus que quer ser ensinado de geração
geração após geração, nós precisamos ensinar os nossos filhos no caminho que eles precisam andar. Eles precisam ter responsabilidade de saber o que vão escolher, mas cabe a nós, é nossa responsabilidade ensinar eles o princípio da palavra de Deus para que eles possam escolher vida e não morte, que eles possam escolher bênção e não maldição, que eles possam contar os feitos que eles experimentaram, que eles tiveram a experiência com o Senhor, e é isso que eles vão contar para as próximas gerações. Ensina o seu filho no caminho que ele tem que andar. Ensina as próximas gerações. É isso que nós precisamos, nos unir aqui, nos juntar para juntos construirmos, ajudarmos uns aos outros a construir um legado de bênção para as próximas gerações. Se esse vídeo tem abençoado a sua vida, compartilha ele com mais pessoas que você quer ajudar a construir um legado de bênção. Curta esse vídeo para que o YouTube entenda que é relevante, que ele possa entregar para mais pessoas. E se você está assistindo e não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui para que esses vídeos abençoem a sua vida, te edifiquem, te consolem, te encorajem a viver uma vida cada vez mais parecida com Jesus. Deus te abençoe.